Nossos telespectadores, o André Rocha. Boa noite. Por que o candidato Pimenta de Rondônia insiste em ser candidato ao executivo? Por que não tenta entrar no parlamento municipal? Pergunta do André. Mais uma. Raimundo. Boa noite, pessoal. Bancada, esse candidato é nota 10, é conhecedor do estado de Rondônia, dos problemas de Rondônia. A minha pergunta é se a estrada de ferro for inaugurada, vai ter atenção especial? Pergunta do Raimundo. É isso aí? Muito bem. Candidato, duas perguntas para o senhor responder. Uma referente ao jovem lá perguntando por que o senhor não se candidata ao executivo e o outro telespectador sobre a estrada de ferro. Fica à vontade. O programa de governo que eu apresento ao longo desses anos, né? Eu digo ao longo desses anos, porque já fui candidato a prefeito, a governador e senador. 8 vezes o senhor falou aqui na abertura. Não, eu fui candidato... 8 eleições o senhor já participou. Essa é a 9ª eleição. Eu nunca disputei uma eleição para depois ir lá me oferecer para o candidato eleito. Eu nunca participei de nenhum governo. Ora, nem quando o PT ganhou a eleição aqui com o Roberto Sobrinho, eu fui lá. Não. Eu apresento as propostas que eu entendo que vai melhorar o estado de Rondônia. Ô Cícero e meu amigo, eu fiz curso técnico sobre administração pública e sindical em Cuba, para me entender. Porque um estado que tem, um país que tem um PIB tão pequeno, que eu acho que Rondônia, dependendo do momento, é até maior. Rondônia vai ter, em 2023, quase 13 bilhões. Né? Quase 13 bilhões. Então, eu disputo a eleição majoritária para apresentar as propostas e convidar a juventude e as pessoas a vir também. A convidar o negro, como eu. A convidar os LGBT, as minorias. Dizer que pode. Você pode também. Né? Mas eu conheço bem o parlamento, né? Porque a minha esposa já foi vereadora. Então, eu conheço bem. E junto com a Silvana, a esposa do Arnaldo. E tem um problema muito sério em Rondônia, em Porto Velho. Aqui, os deputados daqui de Rondônia, eles, para fazer uma emenda, precisam ficar lá. Tudo que o governador faz, aí ele tem que fazer. Você não vê oposição. Não vê oposição na Assembleia, na Câmara, quando o prefeito e o governador aprovam tudo. Tudo. Veja você, é o amigo que está lá do outro lado, pergunta que o prefeito de Porto Velho, em consonância com o governador, anunciou, quando o prefeito sentou com o governador para fazer parte da coligação, ele disse, eu estou apoiando o governador porque ele está trazendo 300 milhões para mim trabalhar aqui com recapeamento de asfalto, que é a maior besteira, colocou asfalto em cima de asfalto. É uma pena que os fiscais do Tribunal de Contas do Estado não estão lá, ele não trabalha lá junto com os outros, o Ministério Público também não. Colocar asfalto sobre asfalto, mas ver os bairros de periferia, e quando 2023 tinha que apresentar, né, aqui, pelo menos 10% de saneamento básico, até agora não. Então, por isso eu sou candidato a governador. Mas também não quero descartar que na próxima eleição, ou qualquer outra eleição, né, eu já vi várias pessoas fazerem isso. Né? A outra pergunta do nosso amigo... Diretor, pode colocar a segunda pergunta aí, por favor? É sobre a estrada de ferro. Se a estrada de ferro for inaugurada, vai ter atenção especial da sua parte. Ô Raimundo, veja bem, eu fui um dos pioneiros em ter barco de passeio aqui no Rio Madeira. O primeiro foi, se não me engano, do Paulo Sacks. O segundo foi meu ali na Estrada de Ferro. E esse trem, ele andava, estava desativado há muito tempo. Eu, Pimenta de Rondônia, que tinha ali o barco Ruth Nascimento, juntamente com o professor historiador Emanuel, convidamos alguns operários da Estrada de Ferro já aposentados. Fizemos vaquinha. Limpamos a Estrada de Ferro e um senhor que era um dos maquinistas, nós colocávamos ela para andar aos domingos. O barco escola, aula de escola, nós levávamos aula de escola lá no presídio abandonado, que foi o maior erro. Lá existia várias assinaturas naquele presídio da época da ditadura e a água cobriu, não respeitaram o patrimônio público. Patrimônio público em Rondônia não é respeitado. Mas veja bem, em 1998, o governo japonês enviou para Rondônia 2 jornalistas da televisão estatal do Japão para percorrer a Estrada de Ferro, e eu acompanhei. Porque quando quando a Estrada de Ferro parou, então vieram 2 jornalistas japoneses dar cobertura
porque ali também morreram muitos japoneses na construção os 10 mil dormentes, as 10 mil vidas da Estrada de Ferro, tinha pessoas de várias partes do mundo, inclusive japonês. E o governo japonês e o pessoal da colônia japonesa, os antigos devem saber disso. Então, aqueles jornalistas que vieram fazer aquela cobertura, quando retornaram ao Japão, eles morreram de malária. Então, depois, já se aproximando do ano 2000, essa mesma empresa mandou outros jornalistas para fazer essa cobertura, ir até a Bolívia, e eles viram aquilo um desmantelo muito grande. Mas, em outras eleições, passadas, uns 10 anos atrás, eu entrei em contato com um amigo da embaixada inglesa, e eu falava da Estrada de Ferro, quando do lançamento também do selo da Estrada de Ferro dos 100 anos. Então, uma pessoa me disse: Pimenta, é só fazer um projeto bom, que a Inglaterra tem dinheiro para distribuir pelo mundo todo. E o que você faria? Eu disse: a gente colocaria novamente nos trilhos a Maria Fumaça para a gente fazer turismo. A Michele, que é turismóloga, e nós iremos gerar emprego no turismo em Rondônia. Só que nós não podemos deixar acabar os rios e as florestas e o resto da Estrada de Ferro. O que fizeram ali na Estrada de Ferro é uma coisa vergonhosa. Já está aí, já vai para 4 anos fechado, só se gasta dinheiro e continua fechado. Então, veja bem, ali nós temos que respeitar o patrimônio histórico e colocar a Maria Fumaça para ir até ali no Santo Antônio para fazer turismo. Eu disse isso lá na Universidade Federal de Rondônia outro dia atrás. Gerar os outros estados, né, no Espírito Santo, no Paraná, a Maria Fumaça está rasgando a serra, fazendo turismo, e todo mundo vai lá. E para fazer isso é muito pouco dinheiro em relação, tanto de dinheiro que se gasta aqui nesse estado e não beneficia a população. Garanta a população de Rondônia, sendo eleito, colocarei nos trilhos de novo a Maria Fumaça, para que nos fins de semana volte aquele mesmo prazer que a população de Porto Velho tinha ali na Estrada de Ferro. Agora veja você, Cícero, que nem os barcos de passeio não podem mais ancorar na Estrada de Ferro. E era ali que todas as pessoas vinham de várias partes do mundo e de Porto Velho, e o Arnaldo, como é pioneiro aqui, sabe disso, que era ali que funcionava. Nós iremos fazer voltar a Maria Fumaça nos trilhos e dar vida à história e toda a região com turismo aqui no estado de Rondônia e em Porto Velho.